Efésios capítulo de número 6. Bom, como é que eu venço o mal? Como é que eu enfrento essa batalha lá na minha casa, na minha família? Como é que eu consigo, pastor? Aqui é uma palavra, irmãos, que na verdade a grande maioria aqui da igreja conhece, mas eu quero falar mais um pouco com você a respeito disso. No livro de Efésios, capítulo de número 6, que já é conhecido seu, no versículo de número 10 em diante: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar de que jeito? Firmes. Então, o Senhor Deus, Ele dá meu irmão, é um esclarecimento tremendo. Porque quando acontece, ou quando tem algum problema dentro de casa, 99,99% você quer ir pelo seu jeito, a tua maneira, da tua forma, ou tomando decisões, extremamente drásticas, ou não tomando decisão nenhuma, certo? E isso no que tem que repreender, na hora que tem que orar, na hora que tem que levar a palavra, na hora da santificação, em todas as vezes. A gente sempre quer ir pelo nosso jeito. Mas o Senhor Deus, Ele diz assim, olha, claramente, no demais, quer dizer, de tudo que você já tem feito pela tua casa, de tudo que você tem feito pela tua família, é parte material, a sua bondade, que você tem dado, que você tem feito, socorre um aqui, busca outro lá, traz outro de cá, tudo, no demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas por que, pastor? Porque existe batalha, irmãos, existe briga. De um lado, eu sempre lhe falo, é Deus mostrando para você que é tu e a tua casa. Do outro lado, o capeta dizendo que tudo que você tem feito, até as vindas que você tem dado aqui na igreja, não tem tido serventia nenhuma. Então é batalha. É aquela batalha que quanto mais você ora a princípio, parece que no outro dia ficou pior. Parece que a tua oração não valeu absolutamente nada. Ele disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em outras palavras, por si só, você não vai chegar. Por si só, você não vai conseguir vencer essa batalha. Por si só, você não coloca a tua família no caminho certo. Amém, Jesus? Então eu tenho que me fortalecer de Deus, da palavra de Deus, amém? Da força do poder dele, que é a palavra dele, para combater aquela ação demoníaca que tentou se instalar dentro da minha casa, no seio ali da minha família. E eu não sei se é doença, se é drogas, se é prostituição, se é mentira, se é... eu não sei o que é, mas é aquela batalha que você sabe, cada um aqui sabe da sua. Amém, Jesus? E ele disse mais, revesti-vos de toda, não é essa ou aquela ou essa aqui que me interessa, toda a armadura de Deus. Uma vez eu comentava isso com o irmão, nós estávamos entre obreiros e pastores na época, e um pastor até perguntou, esse irmão perguntou, ele disse, pastor, como é que o senhor enxerga essa parte? Porque diz assim, olha, vai no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
eu disse, olha, eu vejo de uma forma. Eu me revesti de toda a armadura de Deus, para mim, é o seguinte, é pegar toda a palavra e usá-la se for necessário. Amém, Jesus? Mas pastor, como eu não entendi? É fácil. Quando eu me revisto desse poder de Deus, irmãos, quando eu busco a Deus, eu começo a ter palavras de revelação, começa a brotar lá no meu coração coisas. Amém, Jesus? Eu começo a ter direções, e direções dentro da vontade de Deus. Então, quando eu pego estas direções, não é a direção, são as direções, está no plural. Amém, Jesus? Eu começo a ter bagagem para combater a ação demoníaca. Eu começo a ter bagagem para brigar contra a ação do inferno, para chegar, e hoje eu chego com com um versículo. Amanhã, se Deus me der outro, é o outro versículo. E se depois da manhã Ele me der outro, é o outro. Então você não pode desprezar nada daquilo que Deus está te dando. Você está numa batalha, em oração por um familiar seu. Ah, pastor, Deus me deu ali aquela palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá bom. Então você começa a orar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas se amanhã Ele te der 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você vai orar dessa forma também. E depois da manhã, se Ele te der, nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda, você vai colocar essa aí também. Isso são as armaduras de Deus, irmãos. Cada palavra de revelação que Deus te dá, no que diz respeito àquele ente querido, ou no que diz respeito à oração que você vai fazer, a batalha que você vai ter, isso aqui são armaduras de Deus. Que quando você se apodera delas, você fica forte. Diga graças a Deus. Então ele disse, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, fortalecido, porque o diabo não vem para brincar, ele não vem para dar sustozinho dentro da sua casa, ele não vem para dar um susto lá no teu familiar, ou por tabela em você, ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir. Amém, Jesus? Ele disse, fica firme. Tá? Contra o que, pastor? Contra as astutas ciladas, armadilhas do diabo. Hoje é uma, e amanhã é a mesma. Eu já te falei que o capeta, para destruir, ele não é burro não, irmãos. Ele sabe, a arte de destruição está na mão dele. Amém, Jesus? Ele entra com uma hoje, mas amanhã ele faz brotar outra. E depois é outra. E depois é outra do lado de cá. Às vezes você nem saiu dessa aqui orando, já tem mais 3 lá, mudadas, e você está perdido totalmente. Por isso é que eu preciso da revelação da palavra de Deus. Digam graças a Deus. E ele disse mais, por que não temos que lutar, no versículo 12, contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares o quê? Celestiais, nos lugares onde deveriam ter a bênção de Deus. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra a pessoa. A batalha não é contra aquela pessoa. A batalha é contra o demônio que está usando aquela pessoa para tomar certas atitudes ou para colocá-la na condição que ela se encontra nos dias de hoje. Amém, Jesus? É contra o mal, irmãos. Pastor, dá vontade de ir lá e matar. Você mata o ente querido, mas não mata o capeta que estava na vida dele. Você quer fazer o contrário? Busque a Deus, ore a Deus, determine, mande o mal sair, você vai tirar o mal daquela vida lá. Caso contrário, não sai mesmo não, irmãos. Amém, Jesus? Caso contrário, fica.
O Senhor, Ele disse aqui claramente, a nossa luta, a nossa batalha, por exemplo, é drogas. Só eu tenho que pegar aquele traficante lá, não vai resolver, vai ter outro. Eu pego o outro, não resolve, tem o outro. A luta é contra aquele demônio do vício que atua na vida do seu familiar. Amém, Jesus? O problema daquela pessoa, pastor, é prostituição. Eu vou tomar uma atitude. A atitude que você tem que tomar é orar e pedir a Deus que segue aquela pessoa de santidade, irmãos. Porque não tem outra coisa a ser feita. Digam graças a Deus. A luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Aquela pessoa está com uma enfermidade tremenda. O médico, o pastor, disse que não tem mais jeito. Tá bom, nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É contra o demônio que está por trás daquele problema. A sua luta é contra esse diabo que está tentando, de alguma forma, perturbar ou a tua casa, ou a tua família, ou algum ente querido seu. Sua luta é contra esse mal. Amém? E continuando, irmãos, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Pega tudo, pega a palavra, pega a revelação, pega a oração, pega a consagração, pega tudo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais fazer o que, igreja? Resistir no dia mau. Aqui está o tombo da maioria. Nesse versículo se encontra o tombo da maioria. Mas por quê, pastor? Porque de repente a pessoa chega e diz, poxa vida, eu estou indo na igreja, mas não resolveu nada. Mas o dia mau ele vem. O próprio Jesus, ele disse que vem. Você está achando que você vai para uma igreja, entra naquela igreja e acabaram-se com seus problemas? Você está enganado, redondamente enganado, loucamente enganado. Pelo contrário, meu irmão, eu dou um exemplo que você já me ouviu várias vezes falar. Antes de Jesus você tinha um problema, só um, não tinha mais do que um, só que não tinha solução para ele. Quando você vem para Jesus, de um passa para 10 mil, irmãos, problemas. Pastor, mas então que vantagem? Só que tem um porém. Antes você tinha um e não tinha solução nenhuma. Hoje você tem 10 mil, mas para cada um desses 10 mil, você tem 100 mil soluções. Amém, Jesus? É diferente. O dia mau, aquele dia de perturbação, ele vem, ele está aí. O seu arqui-inimigo, mais uma vez, ele rouba, ele mata e ele destrói, irmãos. Então o dia mau vai vir, certo? Mas eu estou servindo a Deus e vai vir um dia mau. Mas Jesus, ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições. Ele não disse, vai ser um mar de rosa, nunca mais vai ter problema. Não, ele disse, vai ter aflições, vai ter problemas, vai ter adversidades. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, Jesus? Então, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, porque não é só uma parte, é tudo que Deus manda, havendo feito tudo, ficar o que, irmãos? Firmes. Se você tem a convicção de que você está orando pela sua casa, está buscando a Deus pela sua família, tem se consagrado, tem buscado a Deus, está pagando o preço que tem que ser pago. E quando eu digo preço pago, não entra o financeiro. É preço pago de vir à igreja, de fazer campanha, de orar na sua casa, de se consagrar, de acordar na madrugada e orar por eles, de buscar a Deus verdadeiramente. Amém, Jesus? Se você tem essa convicção, se isso está no seu coração, a Bíblia diz, fica firme.
Não interessa o que você vai ver, o que vão falar, o que vai mostrar, o que vai cair, o que vai tombar, vai revirar. Não interessa. Continua firme. A Bíblia diz, determinando tu algum negócio, meu irmão, fique firme, não arrede o seu pé. Amém, Jesus? Continue declarando, é uma bênção. O problema já está solucionado. Dias melhores virão. E fique firme. Mas pastor, eu não estou aguentando. Aguenta. Você nunca foi, ou você nunca será tentado além daquilo ao qual você possa suportar. Antes, com a tentação, Deus te dará também um escape. Diga graças a Deus. Agora a maioria não faz isso, irmãos. Eu comentava com a Wanda ali antes de entrar. Eu falei, eu tenho dó. Dó. Para mim a palavra dó é o sentimento mais pobre que um ser humano pode se expressar. Mas eu tenho dó daqueles que não vieram. Você sabe o que é dó? Porque você dá à pessoa a oportunidade, meu irmão. E ela brinca com as coisas de Deus. Depois não adianta me procurar, pastor, ora pela minha família. Você não ora, não é o seu caso. Não é o seu caso. Mas você não ora pela sua família. Se você não acredita na sua própria oração, você vai acreditar na minha? Mas não vai acreditar nunca, meu irmão. Família, meu irmão, deveria ser guardada em cofre com 7 chaves. Amém, Jesus? Deveria os evangélicos cercar os seus familiares todos os dias em oração, em bênção. Você fala família, fala de vida financeira, vem, cai gente do céu. Fala família, será que dinheiro é mais importante do que ver o bem-estar de um familiar? Será que isso aqui é melhor do que a salvação de um ente querido? Será que isso aqui é melhor do que uma família em paz e em união, irmãos? Todo mundo se dando bem, todo mundo se entendendo, todo mundo falando a mesma linguagem? Então você, meu irmão, que teve essa oportunidade, se apegue à palavra, fique na palavra, não arrede o pé da palavra. Amém, Jesus? No demais, olha o que diz, você quer ver? Volta aqui você está no capítulo 6, vai no capítulo 5, versículo 16. Depois da vírgula, no versículo 16 do capítulo 5. Diz assim, olha, porquanto os dias são o que, irmãos? Maus. São maus. Você pega hoje, não vai longe, liga uma televisão, saiu de programas evangélicos, olhem para mim, vírgula, programas, o quê? Evangélicos, porque tem alguns aí que se passam por, mas estão muito longe, tá? Presta bem, pastor, o senhor está falando, não estou julgando ninguém, estou chamando a sua cabecinha a pensar e a saber distinguir entre o certo e o que é errado. Amém, Jesus? O que presta por aí, irmãos? Você só ouve falar de matar, roubar, estourou não sei o que, sequestro relâmpago, caixa explodido, prostituição, adultério, mentira, assassinato. O que tem? O que tem de bom? Fora da palavra de Deus, fora das coisas que se falam da palavra de Deus. Ele diz aqui, olha, porquanto os dias são maus. Está aí. Você só ouve falar de doença, de não sei o quê, de caiu, de morreu, de virou de cabeça para baixo, de desviou, e fez não sei o quê, e bebeu e caiu no meio da rua. Mas peraí, pô. Então cabe a mim, cabe a você, irmãos, levar a palavra de Deus aos nossos entes queridos. Amém, Jesus? Cabe a mim e a você fazer a diferença. Pastor, eles lá não querem. Problema é deles. Porque no desejo deles, que não tem a Deus, entre o desejo deles, que não tem a Deus, e o seu, que é de Deus, você é de Deus, o seu
sempre vai prevalecer. Amém, Jesus? Então, problema deles se eles não querem. Faça a sua parte, porque aí não depende se eles querem ou não. O querer é teu, a decisão é tua, a diferença quem faz é você. Amém, Jesus? Pastor, eu precisava de ter uma porta aberta, um caminho aberto. Eu estou me lembrando de um versículo aqui. Pega aquela Bíblia da família minha lá, deixa eu dar uma idazinha no livro de Naum. Naum, capítulo 1, versículo 3. Nessa João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, diz assim, olha, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as suas nuvens são como pó dos seus pés. Então, que caminho que você está precisando? Deus tem caminho, o caminho de Deus ele vai, irmão. Ele vai na tormenta, ele vai na tempestade, onde for, Deus está lá, nada barra Deus, nada impede o Espírito Santo. Nessa tradução da família diz assim, olha, ele anda pelo meio da tempestade e anda pelo meio dos ventos violentos, as nuvens são o pó dos seus pés que levantam. Digam graças a Deus. Então você já tem o trecho preparado, meu irmão. Amém, Jesus? Não tem que ter outro caminho, vai lá. Já não, mas está uma tormenta lá, vai lá, meu irmão, entra lá que Deus está lá. Pastor, mas e se ele não tiver? Ele está. Você pode ter certeza, senão não estaria escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Digam graças a Deus. Meu irmão, vamos fazer a diferença em casa. Vamos fazer a diferença na família. Amém, Jesus? E abençoar. Acorde abençoando a sua casa e a sua família todos os dias. Passe o dia abençoando sua casa e a sua família. E vai deitar-se abençoando sua casa e a sua família. Esse é o recado de Deus hoje para você. Guarde esta palavra. Amém, Jesus?